Então vai ser mais ou menos assim, com vocês, Tiago, no fundo musical. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite abençoada, nós rogamos a Jesus Cristo para que possa nos envolver em uma psicosfera de harmonia, de paz e de fraternidade. Que os bons espíritos, nesta noite, possam encontrar em nós o verdadeiro sentido e a verdadeira vontade de se modificar. E que Deus nos guarde hoje e sempre. O Evangelho de Jesus é para nós, sem sombra de dúvida, um compêndio para as nossas realizações. Mas, ao longo da história, nós nos distanciamos desse Evangelho. Cultivamos algumas questões externas e esquecemos de viver em sua essência o verdadeiro valor que ele caracteriza ao longo do tempo como um caminho claro para o encontro da felicidade. Mas Jesus Cristo houvera apontado o futuro. No Evangelho de João, no seu capítulo 14, item 15, Jesus Cristo previa esse momento. Embora ele estivesse conosco presente na terra pelos círculos da carne, nós entraríamos num momento em que a gente esqueceria a mensagem, ou por nossa invigilância, ou por nossa rebeldia, e muitas vezes pela nossa ignorância. Eu costumo afirmar que a gente não consegue definir a amplitude da mensagem de Cristo e da doutrina dos Espíritos. E por essa razão investimos muito pouco em estudar profundamente o Evangelho de Cristo. Porque toda mudança, absolutamente toda, ela nos convida a um posicionamento de coragem. Coragem. Ela também nos convida a um movimento de saída da inércia. E um encontro muito claro com a dor. Nós precisamos pensar o quanto nós estamos dispostos a sofrer. Estamos falando aqui sem medo de errar. Para conquistar a nossa liberdade. Esse é o nosso desafio. Porque a mensagem de Jesus, ela é a vitória diante do sofrimento. Mas nós não estamos falando do sofrimento no campo externo, porque esse passa de alguma forma. Nós estamos falando do sofrimento interno. Como vai nos dizer Paulo, o bom combate. Não é o combate com o outro, mas um combate consigo. Como vai nos afirmar Leon Denis,
Raríssimos de nós desencarnamos conhecendo quem nós somos, fazendo uma leitura sobre nós mesmos. Raramente. Porque ler a si mesmo é pegar um livro de um autorreflexo. Raríssimas vezes nos colocamos na posição de dizer: eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa ciumenta, ressentida, orgulhosa. Mas, costumeiramente, nós estamos sempre a apontar os outros. Fulano de tal é ressentida, fulano de tal é orgulhoso, fulano de tal é vicioso, fulano de tal é avaro. Não é uma realidade nossa? E quando os outros nos revelam quem nós somos, principalmente os nossos inimigos, nós nos revoltamos. Porque as máscaras, elas caem, e nós não aceitamos. E por essa razão nós adiamos um trabalho belíssimo, que irá no futuro nos conceder a paz de consciência que nós almejamos. A paz nasce na gente. A luz brota do coração limpo. A esperança, ela é um exercício. E precisamos, sem sombra de dúvida, no momento atual, correr para dentro de nós, para vasculhar essas prisões que estão fechadas ao longo de milênios, aonde nós temos Kardec a chave e Jesus a porta para iluminar os nossos caminhos. Se nos predispomos a realmente encontrar a paz de consciência. Se realmente desejamos ser livres, no conceito muito claro da palavra, a liberdade de pensamento. Os nossos pensamentos denotam na nossa posição aonde nós estamos. Se estamos à beira da luz, sustentando a lâmpada do Evangelho que Jesus Cristo nos concedeu, ou se nós estamos tapando a luz, obscurecendo-a. A escolha é nossa. Agora nós percebemos o quanto que nós dedicamos para as questões espirituais de nossa vida. Não conseguimos suportar uma rotina de estudo que nos leva a entender a nós mesmos. Porque nós precisamos ampliar a nossa consciência. E só há uma amplitude de consciência quando nós nos dedicamos a estudar. Porque nós sabemos. As sementes estão latentes na gente. A força moral está na gente. A esperança está na gente. O amor está na gente. O perdão está na gente. É como um bolo que precisa ser colocado dentro de um forno onde nós acendemos para deixar crescer. Da mesma forma como um campo, aonde precisamos todos os dias perceber se há a presença do verme, se a raiz da árvore está forte, se o terreno está muito seco, se existe excesso de água, ou se existe falta de luz. Esse é o espírito que precisa ser cultivado, como um campo, vai nos dizer o espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. É como um campo.
para preservar essa flor. Todos os dias alguém tem que olhar como ela está. Essa é verdadeira, não é não? Então as nossas virtudes são falsas, estão vendo, né? Mas as flores nós precisamos observar e dar trabalho. Todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer. Verificar como está a alimentação, assim como nós. Assim como nós. E muitas vezes, diante das lutas, nós vamos deixando essas questões de lado. Deixando a vida nos levar, como dizia Zeca Pagodinho, o filósofo da periferia. Que eu gosto, mas não cultivo. E a vida vai seguindo. E nós vamos deixando de nos conhecer. De movimentar as forças de nossa alma e modificar o nosso destino. Porque na afirmativa de Jesus Cristo, ele nos diz assim: sede perfeitos. Ele não está fazendo algumas questões antes de chegar na perfeição. Ele está dizendo assim: se você for pobre, não seja perfeito. Se você for brasileiro, não tem como chegar à perfeição. Se você for solteiro, não tem como chegar à perfeição. Ele está especificando: seja perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Alguém tem dúvida que Jesus Cristo nos conhece, sabe das nossas potencialidades? Então ele está falando peremptório para nós. É preciso buscar a perfeição de tal modo que nós nos apaixonemos por ela. Imaginemos alguém apaixonado por uma causa. A pessoa desperta todo dia de manhã com os olhos brilhando para ir atuar na sua paixão, seja no futebol, seja na cozinha, seja onde for. É uma opção que ela gosta. E aquilo que ela gosta, ela faz com prazer. Quando a gente amar e gostar da gente, e sentir os prazeres da alma que nos elevam a essas regiões espirituais, a gente vai ter essa paixão. A paixão de saber que nós estamos melhorando. Não há dia que a gente chega assim e afirma: hoje eu não estou me suportando. Hoje eu acho que nem os espíritos aguentam. Mas por que nós chegamos nesse estado? Porque é preciso conhecer o dia. É preciso vislumbrar as horas, averiguar os fatos, desenvolver o nosso discernimento. Termos a coragem de saber o que é bom, o que é melhor, o que acolher no campo do nosso pensamento e consentir no campo do nosso coração, porque é uma via de alimentos da alma. O pensamento alimenta as emoções repetitivas desenvolvem-se os sentimentos, e nessas idas e vindas de espírito, cérebro e sentimentos, somos nós, que construímos ao longo deste tempo quem realmente nós somos. Mas é preciso nos perguntar como nós estamos, para conseguir merecer o nosso melhor. É preciso querer o melhor. E esse deve ser o nosso compromisso.
Quanto mais próximo do orgulho e do egoísmo, mais sofrimento. Quanto mais próximo da humildade e da caridade, mais luz. A razão do nosso sofrimento está no tamanho do nosso orgulho e no tamanho do nosso egoísmo. Quanto mais humildade, mais fé. Quanto mais fé, mais esperança. Quanto mais esperança, mais caridade. Quanto mais caridade, mais próximo de Deus. Olha o caminho que nós precisamos construir. Mas é impieroso analisarmos que existe também um mundo que nos pressiona. E é esse mundo que Allan Kardec vai estudar de tal forma a nos ampliar todas as suas nuances, todas as suas leis, para que a gente se aproxime dos bons. E nos aproximando dos bons, a gente melhora. Ora, qual é o estereótipo de bondade? Nós precisamos buscar referência. Qual é o padrão da espiritualidade superior? Nós precisamos buscar. O Emmanuel vai então desenvolver esses livros pequenos e Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente se aproxime desse padrão. E aproximar-se desse padrão é desconstruir Jesus e construí-lo de uma forma de que ele esteja acessível em nossos corações e que a gente consiga percebê-lo como modelo. E isso é fácil da gente perceber o quanto que a gente está distante. Nós precisamos decidir algumas coisas ao longo da semana. Com certeza todos nós que estamos aqui tivemos algumas discussões, alguns problemas. Não só pequenos problemas, vários problemas. E precisamos nos perguntar como que a gente decidiu. De que forma nós decidimos? Quem nos inspirou? Como nós acolhemos? E de que forma nós nos sentimos? Se nós decidimos de acordo com a nossa consciência, no padrão cristão, nós temos paz. Que não quer dizer ausência de dor. Há uma grande diferença aí. Porque Jesus Cristo vai nos dizer: a paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. A paz do mundo é a ausência de problemas, não tem como evoluir sem problema. O problema é a oportunidade, e na verdade, o problema é uma construção psíquica nossa, da nossa imperfeição, por isso que ele surge. Porque aquilo que não precisa ser provado, não surge como problema. Ora, o mundo ele não é de provas. Então o que a gente veio fazer aqui? Nós viemos testemunhar, desenvolver, crescer espiritualmente. E às vezes nós não fazemos essas perguntas. Será que o tempo que eu estou dentro da doutrina espírita, e o tempo aí era relativo, porque ele dependerá do esforço de cada um em assimilar a mensagem. Alguns podem assimilar mais rápido, com tal intensidade, do que outros. A única diferença é que aquelas pessoas que desenvolvem essa intensidade com mais esforço, elas encurtam o sofrimento, porque o sofrimento ele está atrelado ao tamanho do nosso orgulho. Então, quanto mais eu vibro no orgulho, mais eu sofro. Quanto mais eu vibro no egoísmo, mais eu sofro. Quanto mais eu cresço, mais eu me elevo dos problemas da terra.
mais eu me aproximo do céu. Vejamos, nesse patamar, nós precisamos nos perguntar o quanto que nós temos evoluído de fato. E evoluir é mostrar as nossas marcas, é tornar a vida mais leve. Se a vida ela está um pouco pesada, sob um ponto de vista moral, aqui interno, existe algo que está em desalinho, em que precisamos nos esforçar para então nos elevar. Porque Jesus Cristo, quando vai nos falar de consolo, Ele vai nos falar: aprendeis comigo e vem junto comigo, vinde a mim. Esse está escrito no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. A aflição. E sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma afirmativa de Jesus. Que eu vos aliviarei. Aprendeis comigo que sou brando. Olha só, hein? Olha a condição. Que sou brando e humilde de coração. Se eu me torno brando, se eu vou ao encontro do Cristo, porque Ele está me dizendo para ir, é uma escolha, é um processo de convite e um desafio, porque o quanto que nós estamos dispostos a deixar para trás para seguir. E o fato de estarmos aqui não quer dizer que nós estamos seguindo. E isso é importante afirmar, porque é de intimidade, porque aquele que se aproxima da brandura, ou se aproxima da humildade, seja em qualquer canto do planeta ele estiver, ele está próximo do Cristo. Isso independente de religião, porque o Cristo é a personalidade, é a religiosidade, é o movimento espiritual que esteve na terra como resposta de Deus às nossas aflições. E aí Ele vai nos fazer esse apontamento, ou seja, é preciso então ser brando, e nessa condição de humildade, a gente consegue um resultado. É complexo isso? A gente não precisa saber de geometria, nem de física quântica, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. Mas vejamos, a gente decora as fórmulas com tanta rapidez. Aprendemos o movimento de translação em geografia, nós não esquecemos. Conjunção, verbo, intransitivo. Mas não nos concentramos nessas verdades espirituais. Então, se eu não estou leve, é porque eu não estou exercitando a brandura. E se eu não estou exercitando a brandura, eu não estou sendo humilde. E se eu não estou sendo humilde, eu não estou sendo refrigerado pela mensagem. Agora vejamos, porque nós somos desafiados a essa realidade, porque ser brando nos convida a fazer um movimento que nós não estamos acostumados a fazer, por isso a dor. E nós complicamos a mensagem, porque a mensagem e o caminho da felicidade e dessa plenitude, que é o nosso alvo. Ou seja, por que eu estou na casa espírita? Por que eu sou espírita? Olha, o espiritismo me esclareceu muitas coisas.
e me apontou um caminho, e nesse exercício eu tenho percebido que eu tenho recebido muito. Embora a gente capengue de um lado, reforça-se do outro, mas nós podemos fazer uma avaliação simplória. Se o Espiritismo não tivesse em nossa vida, como é que estaria a nossa saúde? Como é que estariam os nossos laços com os nossos familiares se nós temos dificuldades? Como é que nós estaríamos aqui no Espírito Santo vivendo essa dificuldade toda? Como é que nós lidaríamos com a morte dos nossos familiares? Como é que nós lidaríamos com a vida? Então é uma prova incontestável de que a sua maravilhosa doutrina do Cristo, através do raciocínio da doutrina espírita, nos libertou do suicídio. E vejamos, nós estamos falando da realidade do suicídio, mas há o suicídio inconsciente, aquele em que nós drenamos as nossas energias, que fragilizamos as nossas estruturas psíquicas e espirituais, que é invisível, mas que ao longo do tempo nós vamos então perdendo os valores da vida, a alegria, a esperança, o ânimo e a paixão por viver. Esses nós estamos ali liberando. É quando a cólera nos consome, porque é uma agressão ao corpo. O que é um suicídio na sua realidade material? É uma agressão para com a própria vida. E o que é o suicídio moral? É quando nós potencializamos por dentro. Nós não exteriorizamos a morte, mas cultivamos-as dentro da gente. A mágoa, a raiva, o desejo de vingança, o ciúme atroz, isso drena as nossas energias, não sustenta a vida. E aí nós modificamos algumas características quando nós chegamos aqui. Olha, eu estou me sentindo assim, vou para o atendimento fraterno, recebo um passe. E é preciso nos indagar por que a situação volta, porque aí entra nas questões do desafio. E a estrutura pedagógica de Kardec, ela é muito profunda. Porque no capítulo 6 nós temos o capítulo 5. E no capítulo 5 nós temos a razão por que nós sofremos. E aí é preciso pensar sobre diversos aspectos. Porque o desânimo é uma falta. A tristeza também. E nós vamos observando certas situações que nós detemos e não nos apercebemos disso. A tristeza quanto mais, o peso da depressão. E ali os espíritos vão definindo para a gente algumas questões importantes. E entre elas, nós sofremos pela nossa má educação. E isso é fácil de avaliar. Como vai nos dizer Humberto de Campos no livro Boa Nova, nós precisamos entrar na fileira não mais dos intelectuais. Interessante a questão, né? Porque ele participava já da era dos intelectuais, Academia de Letras, mas chegando no mundo espiritual, ele vislumbrou uma outra realidade. O mundo espiritual para aqueles que se encontram felizes são para os evangelizados. André Luiz é a mesma coisa. André Luiz não era um homem mau. Quando a gente lê Nosso Lar, a gente vê um homem mau? Ele era um homem comum. Essa palavra, ela deve nos fazer despertar algo. Ele era um homem comum. Ou seja, ele utilizava o recurso do álcool, depois da sexta-feira, se embriagava com os recursos da comida, teve um problema digestivo muito grande,
muito grande. Vivia relações fora do seu casamento. E sentia uma raiva quando tinha que atender de graça. Era um homem comum como a gente. Isso não nos garante um estado de plenitude. Agora nós podemos afirmar sem medo de errar. O que esse homem se desenvolveu na erraticidade é algo incomum. Incomum. É muita evolução para o lado de lá. Por ora nós estamos lendo o livro Sinal Verde, 1970. Como aquele homem conseguiu descrever uma forma de conduta com uma suavidade muito grande. Poucas pessoas conseguem isso. Porque quando nós vamos reformar condutas, nós podemos entrar numa linha de moralização e de estereótipo de moralista. E aí a gente sempre quer fugir dessa realidade. E para quem escreve, é muito mais difícil ainda. E hoje nós estamos lendo uma leitura que ele fala dos desejos. O desejo articula o pensamento. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. O que nós desejamos? O que a gente desejou hoje? Agora imaginemos, o desejo é articulado pelos nossos instintos. Dos instintos vence o pensamento. O pensamento cria a idealização mental. Criou a idealização mental, atraiu, realizou, encontrou. E no final ele diz, aí está a frase de Jesus, pedis e obtereis. E às vezes nós pensamos pela fala, que é um pedido. O pedido é uma forma de uma presença articulada, mas ao longo dos nossos dias, o que nós desejamos? Ontem mesmo eu estava falando com minha esposa, nossa, eu estou a fim de me reorganizar com o seu pai e com a sua mãe, e a gente comer aquele churrasco um pouco mais leve. E aí captou lá na casa dele. E aí nós saímos sem marcar nada. Olha, não, então vamos tentar organizar. Minha esposa já tinha colocado frango para fazer com batata em casa, já estava programado o almoço. Eu pensei assim, tem que bater o horário para dar aquela descansada, para de noite estar aqui, estudar, refletir, etc. E aí o negócio encaixou que ele percebeu lá, sentiu, já estava na Vila Rubim, eu desci pela Vila Rubim, estava no mesmo açougue comprando a carne para a gente almoçar. O que nós desejamos? E aí a gente precisa fazer essa pergunta. E aí imaginemos bem os espíritos que nós atraímos. Aí minha esposa falou assim, mas hoje a gente podia se reservar só a gente em família, sem bagunça. Porque o problema é a bagunça. E parece que assim, abre-se a porta com um churrasco, parece igual assim, mosca, né? Vai surgindo uma pessoa, vai surgindo outra, o brasileiro é assim, vai surgindo mais uma, daqui a pouco fecha a rua. Lá em Caratuíra é assim, um vai e chama uma família, depois vai e chama outra, depois junta, aí aparecem as pessoas com os cones, sabe? Fechou a rua, ninguém mais passa, está rolando o samba do Império, e aí começa o samba do crioulo doido da perturbação quando vai dormir. E aí a gente vai ao longo dos dias. É desse modelo. E a gente não percebe isso. E nós precisamos mergulhar nesse conhecimento, porque o que nós pensamos, nós criamos. Os nossos desejos mais intrínsecos, ele nos leva a conexões mentais que nós não conseguimos mensurar. Os nossos familiares que já desencarnaram também sentem, nós também sentimos. E como vai nos dizer os benfeitores amigos e Allan Kardec, da mesma maneira que o som do rádio e da música aqui ligou e o vento trouxe o som, o fluido cósmico universal,
É o vento que leva a nossa energia e os nossos pensamentos. É como se fosse a mensagem do WhatsApp que nós mandássemos. Cria a imagem mental em cada um. Quando a gente lê, a gente vislumbra essa imagem. Carrega-se de sentimentos também. Então, há um modelo em que nós precisamos mergulhar para enfrentar esses desafios. E uma das coisas que Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a nossa má educação. Quantas vezes nós estamos sofrendo na terra pelos nossos vícios? Porque o nosso modelo é buscar uma saúde. Nós precisamos ir para esse combate. Analisar os nossos vícios mentais, os nossos vícios morais, os nossos vícios externos e os mais difíceis, os nossos vícios internos. E aí uma obra muito esquecida, porque é preciso que a gente avalie essas questões, porque espiritualmente nós precisamos nos aproximar dos bons. E como é que a gente faz para se aproximar dos bons espíritos? Nós precisamos fazer esse movimento. Porque há uma solidariedade no universo. Nós não viemos aqui, não existe um guia espiritual? E é impieroso a gente reforçar, nós não estamos sozinhos. Nós somos médios. Não tem essa diferença acerca do universo. Há uma pequena diferença dos médios que trabalham, que estão nas reuniões mediúnicas. Mas nós somos médiums. Como é que seu anjo de guarda conversa com você? E aí é preciso entender o seguinte: nós tivemos uma proposta de renascimento. E essa proposta foi avaliada de uma forma tão profunda. Olha, você tem problema assim, você tem esse problema assado, você tem isso, tem essas questões para resolver, você tem essa probabilidade de queda, porque isso está ligado aos vícios que você detém de outras encarnações. Para você chegar até lá, nesse estado de paz e harmonia em mundos superiores, vai ser preciso você testemunhar esse ponto. Resumindo, na nossa atual envergadura e oportunidade que nós temos, é preciso não perder tempo com certas coisas. Porque o tempo vale ouro. E eu costumo dizer, nós não sabemos se vamos voltar quando e aonde, em qual planeta. Quem pode garantir? Se o mundo avançar e a gente não avançar junto, para onde que a gente vai? Nosso lar já avançou. Nosso lar não é mais o mesmo. Mas não parece que a gente está ali? Década de 30, não é? Acho que é década de 30. Mas parece que a gente está ali. Ou seja, é preciso avançar para que a gente possa merecer o melhor. E entre eles existe essa estrutura trabalhada conosco, para que a gente trabalhe as nossas imperfeições. Ou seja, além das nossas imperfeições, nós temos determinados vícios. E além de determinados vícios, como imperfeitos que nós somos, ainda temos uma capacidade de desenvolver novos vícios que não tínhamos. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E aí nós vamos ver o livro Sexo e Destino, por exemplo, que é um livro esquecido. Aliás, os temas das palestras, nós precisaremos rever.
Porque nessas fases em que nós estamos, é preciso um sustentáculo moral muito grande. E só há um sustentáculo moral quando nós estudamos a base. E os grupos de estudos precisam voltar para a base. Nós precisamos ver os escritos em essência da mensagem que sustentou a doutrina espírita há esses séculos. E a mensagem do Cristo. Porque a mensagem do Cristo é um modelo de saúde mental. E isso não é algo que nós falamos. É algo que já foi provado. Desde a época de Leon Denis, existia uma estrutura chamada fé cristã, em que se colocava pessoas que tinham fé doentes em uma determinada ala de hospital e outras que não tinham. Quem vocês acham que encontraram a cura? Livro Leon Denis, Problema do Ser, do Destino, da Dor, Capítulo das Potências da Alma. Nós precisamos voltar para a base. Sem estudo, sem disciplina, a gente não vence. É preciso fazer algo além daquilo que nós estamos fazendo. É preciso. Porque o Chico, por exemplo, por que ele conseguiu fazer o que ele conseguiu? Porque o Espiritismo estava dentro dele, não estava na casa. Como você falou no início. O Cristo não está na igreja. O Cristo está no nosso coração, se a gente permitir. E se a gente permitir que Ele esteja em nosso coração, a gente vence tudo. A gente vence tudo. E é preciso mergulhar nesse campo espiritual para perceber quando que eu estiver mal. Agora lascou. Hoje eu estou sob influência. Então vai ser o dia que eu vou ter que fazer o quê? Porque senão eu vou dar vazão a um homem da antiga. Por que eu estou sentindo esse pensamento? Quem é que está se aproximando? Quem é que eu estou acolhendo e por quê? Porque nós seremos alvejados. Não ignoramos isso. Todos nós que estamos aqui seremos alvejados de alguma forma. Porque Kardec, quando vai trabalhar a questão da escala espírita, estava escrito lá, está lá. Por que alguns espíritos perseguem os outros? Por inveja. Por inveja. Então a nossa modificação incomoda. Se nós não estamos incomodando ninguém, então nós não estamos realizando absolutamente nada. E isso é claro. Se toda a virtude que eu estou procurando não está me trazendo alguma dificuldade na minha volta, talvez não seja virtude. E isso é fato. Quanto tempo vocês estão tendo dificuldade de marcar palestrante aqui? Vou mostrar minha agenda para vocês. Não sou nós, né? Qual foi a última vez que vocês me viram aqui? Por quê? Como é que estão os grupos de estudo? Nós vamos iniciar terça-feira. Tem que estar cheio. E por que está vazio? Então nós não percebemos a dimensão que é a doutrina. Porque nós chegamos no sábado e no domingo e ficamos 5 horas no Netflix. Bezerra não vai estar lá assistindo com você. A pessoa Bezerra chegando, José Grosso também, né? Porque José Grosso sempre está presente aqui. Mas do Bezerra, nossa, que série legal, né? Não estamos dizendo que não devemos assistir a séries. Não é isso. Mas talvez o tempo
tem sido demais. E aí eu preciso ter força moral para vencer as minhas imperfeições. Porque na minha casa mental está criando a teia, está criando a teia, está criando a teia, está criando a teia e eu não estou percebendo. E aí no livro Sexo e Destino nós vamos perceber, por exemplo, uma obsessão que Cláudio sofre. O livro é fantástico. Cláudio está na sua sala de TV vendo o jornal para lá e para cá e aparecem dois espíritos. Vejamos como eles articulam na gente. E é muito sutil essas coisas. A primeira pergunta que você tem que fazer é por que aqueles dois espíritos conseguiram entrar lá? Nós precisamos perceber como está o ambiente de nossa casa. Se a gente não tem prazer de estar em casa e tem prazer de estar em outro lugar, tem algo errado. A casa é o nosso melhor lugar. E nós precisamos construir a base para que ao chegar em minha casa, ao longo dos dias de dificuldade, porque o mundo é dor, é dificuldade, é problema, é desgaste, é transpol, é chefe difícil, é trânsito, é violência, eu preciso botar um pé dentro de casa e me sentir aliviado. Se eu não me sentir aliviado, ou eu não estou bem, ou o ambiente não está bom. Se meu quartel-general está mal, como é que eu venço a batalha? E aí os espíritos exploram nossos vícios. Porque explorando os nossos vícios, a gente vira alvo fácil. Vocês não acham que no momento a gente está vivendo de transição, não há uma luta do bem contra o mal? Vocês acham que a gente foi escolhido de não sofrer esse mal? É só perceber como nós estamos. Há uma pressão psíquica muito forte na Terra. É com todos nós. Porque o mundo está de transição. E os Espíritos vão nos dizer, em matéria de regeneração, não vai ser na calmaria, porque nós somos espíritos complicados. Ainda haverá ingratidão, haverá dor, haverá violência. Está escrito lá, Santo Agostinho que diz. O mundo vai ser regenerado, vai abrir um portal e a gente vai estar lá, tudo na paz, na harmonia. Não é assim. Um homem foi crucificado, gente. Cristo foi crucificado. E a nossa proposta é ser desafiado a sair do movimento mórbido de que as milhares das pessoas estão fazendo. É ir trabalhar e chegar desanimado. É estar irritado em casa e dormir da maneira como chegou. Como já dizia uma grande pensadora evangélica, amiga minha, ali debaixo, corrigindo seu filho que conhece o Espiritismo. Ele dorme como um jegue e acorda como um cavalo. Porque nem orar ele ora. Eu falei, meu Deus! Aí eu chego em casa e falo, será que eu estou dormindo como um jegue, acordando como um cavalo, dando coice a todo mundo? Porque é assim. Porque ela me diz, a oração, ela nos eleva. E ele dorme com aquele celular a noite inteira. E eu falei assim, dona Eva, muito obrigado pela sua informação. E é assim que a gente tem feito. Aí a gente é cansado, desanimado, irritado, etc. O livro está ali. A gente faz uma prece meio ali, balbuciando, com a preocupação da conta para pagar. Dormimos, o despertador desperta naquele horário já atrasado. E como diz os memes da internet, você sai ali botando a roupa e sai com a escova no cabelo, entra no transporte e todo mundo rindo da sua cara. É mais ou menos assim. Que a gente vai se permitindo certas coisas. E aí Kardec tem um capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo dos sonhos. Oh meu Deus do céu, como os sonhos são importantes.
tudo acontece do lado de lá, antes de acontecer do lado de cá. O sonho é a liberdade do espírito. O espírito, então, entra no recreio, em contato com os espíritos em que ele está sintonizado. Opa! Olhem isso. Se você dorme sem orar, sem fazer a sua catarse mental, pela aceleração dos equipamentos da internet, celular, tablet, televisão, que acelera a sua mente, os bons espíritos estão em outras ondas. É só pesquisar neurociência. Não precisa nem falar de espiritismo. Neurociência, capítulos dos sonhos, vão falar a realidade para a gente. Com quem você está sintonizando? Em qual faixa você está? E como você está acordando? Complexo. Porque como a gente vai fazer para estar com os bons espíritos? É preciso se preocupar com a vida material. Está escrito isso lá. Ou seja, antes de dormir, aquele que deixa de lado as questões materiais da vida, ele vai ao encontro de amigos espirituais. Amigos. Os mesmos guias que estão aqui hoje na palestra, os benfeitores amigos, seus amigos espirituais. E aí eles vão te dar conselhos, vão revitalizar a sua esperança para que você possa vencer os embates que você precisa, que você aceitou. Você aceitou. Com o compromisso de vencer. Se nós não estamos vencendo, estamos cedendo, é porque no fundo nós não estamos fazendo o esforço necessário. E aí no capítulo de vícios e virtudes do livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer: por que a gente não vence os vícios? Porque raramente nós fazemos esforços. Poucos são aqueles que fazem esforços. E aí a gente relembra de Cláudio. Cláudio está ali abrindo um jornal, e entra duas entidades espirituais e se aproxima de Cláudio. E aí ele sente sede. Sabe, talvez aquela vontade, a gente está com vontade de comer um chocolate? Do nada. Aí Cláudio sente sede. O espírito, que não me lembro o nome agora, se aproxima dele e faz coçar as gargantas. Aí Cláudio olha assim para dentro da casa e olha uma garrafa de uísque. Ah, estou com sede. Pega a garrafa de uísque, enche o copo. E aí André Luiz diz um fenômeno profundo. Não conseguia diferenciar quem era Cláudio e quem era o espírito. E aí dois mergulham no próprio corpo e dão aquela golada no corpo. Um se sente saciado, mas faltava o outro. E ele sopra no ouvido: desejo beber. E o outro também se aproxima e sacia a sua sede. A história precisa ser lida para entender o que acontece com Cláudio. São os nossos dramas, os nossos vícios. Imaginemos Cláudio numa segunda-feira, indo para o trabalho, depois voltando para casa. Imaginemos na terça, na quarta, 15 anos. E o livro vai nos dizer que a empregada de Cláudio morre de desgosto. E aí a gente não precisa ampliar o que está escrito lá, é preciso ler. E nós precisamos combater os nossos vícios. Embora haja o vício exterior que ali está nos avisando que nós precisamos modificar, ao interno. Às vezes não é o copo de uísque, não é o cigarro, é a mágoa, é o desejo de vingança, é o ressentimento, é a fragilidade moral.
E nós seremos desafiados a vencer esses maldosos. Por hora, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos mais alongar por causa do tempo, mas fazer um desejo sincero, desvasculhar a nossa alma daquilo que a gente já pode jogar fora hoje, com os nossos esforços, e depois voltar com mais serenidade para dentro, e erradicar lá de dentro, fazendo uma leitura como alguém que vai ao supermercado fazer uma lista. Eu quero ser uma pessoa mais leve, preciso ser mais paciente, o que eu vou precisar fazer? E experimentar. Eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que algo de bom vai acontecer. A pele vai modificar, o sorriso vai voltar, a vontade de viver vai restaurar. E um fazendo, ilumina o ar. Iluminado o ar, o outro sente, o outro modifica. E aonde estivermos um a um, indo a indo, somos 3 milhões de espíritos, estaremos contribuindo, pressionando essas sombras, para que a luz na gente possa clarear os caminhos de muitos. E aí nós vamos entender Jesus, quando ele vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vive comigo não verá trevas, encontrará a luz. Bastamos então ter a vontade de realmente viver com ele e sentir a luz. E aí não haverá trevas. Que Deus abençoe.